O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, declarou que foi armado ao STF com a intenção de matar o ministro Gilmar Mendes e se suicidar. O motivo teria sido uma suposta história mentirosa difundida por Gilmar Mendes em relação à filha de Janot. O ex-procurador contou que tirou a arma da cintura e ficou a 2 metros do magistrado, mas desistiu. A declaração foi feita à revista Veja. A gente vai ouvir um trecho da entrevista. E tudo na vida tem limite. E eu cheguei no meu limite. Cheguei no meu limite, fui armado. A minha ideia é que eu ia dar um tiro na cara dele e depois me suicidava. Na antessala do Supremo. E fui armado. Quando eu chego na antessala do Supremo, esse ministro costuma chegar atrasado, ele tem uma atividade, eu não vou dizer político-partidária, mas tem uma atividade muito intensa, que não é judiciária. Quem é que estava na sala? Ele. Eu falei, tá aí. A energia do destino me levou até aqui. Tirei, gatilhei e fui pra cima dele. Eu sou destro. Aí quando eu procuro o gatilho, meu dedo ficou paralisado. Eu mudei de mão. Fui pra esquerda. Meu dedo paralisou de novo. Eu falei, isso é um sinal. Chamei lá o meu secretário executivo e disse a ele, manda o Andradinha vir, porque eu não estou passando bem, não vou fazer a sessão hoje do Supremo. Mas foi por isso. Rodrigo Janot também revelou que o ex-presidente Michel Temer e Aécio Neves ofereceram cargos a ele para paralisar investigações. Em resposta a Rodrigo Janot, Gilmar Mendes sugeriu tratamento psiquiátrico. A mensagem foi publicada hoje na Folha de São Paulo por Mônica Bergamo. Gilmar Mendes declarou: o combate à corrupção no Brasil, justo, necessário e urgente, tornou-se refém de fanáticos que nunca esconderam que também tinham um projeto de poder. Confesso que estou algo surpreso. Se a divergência com o ministro do Supremo o expôs a tais tentações tresloucadas, imagino como conduziu ações penais de pessoas que ministros do Supremo não eram. Afinal, certamente não tem medo de assassinar reputações quem confessa a intenção de assassinar um membro da Corte Constitucional do país. Recomendo que procure ajuda psiquiátrica. Quem comenta as notícias hoje com a gente é o jornalista Leandro Fortes. Oi, Leandro. Oi, Thalita, tudo bom? Tudo bom? Qual a sua avaliação sobre essa declaração de Rodrigo Janot? Thalita, essa declaração faz parte do conjunto da obra, né? A gente sabe agora, a partir da Vaza Jato e dessas informações que estão surgindo, que o país, ao longo desses últimos 4, 5 anos, ficou à mercê de fanáticos. O Gilmar Mendes colocou muito bem isso. A Lava Jato virou uma fábrica de fanáticos. Em nome do combate à corrupção, em nome do falso combate à corrupção, né? Esse combate udenista à corrupção, que na verdade é uma variável de golpe de Estado, que se utilizou para destruir o país. Nós somos hoje um país fracionado, né, por gangues, todas elas ligadas ao mesmo, digamos assim, ao mesmo centro gravitacional, que é a Lava Jato. Né? Nós temos o Sérgio Moro, que era o juiz que mandava nos procuradores, que ordenava os procuradores, que fazia esses procuradores, como a gente soube agora, captar provas ilegais contra réus que ele iria julgar e, obviamente, condenar. Assim, e dentro desse universo ainda havia o chefe do Ministério Público da União, né, o chefe da Procuradoria-Geral da União, ele estava disposto a matar um ministro do Supremo Tribunal Federal para lavar com sangue a honra da filha numa discussão estúpida, né? Isso dentro do Supremo Tribunal Federal, e depois dar um tiro na cabeça, se matar, se suicidar, coisa que o valha. Ou seja, nós estamos ainda vivendo a era dos psicopatas. Se estivéssemos num país onde o governo fosse outro, qualquer outro, essas questões já estavam sendo discutidas na justiça, essas pessoas já estavam presas, Dallagnol já estava fora do Ministério Público, o Sérgio Moro estava fora do Ministério da Justiça, e a Justiça estava investigando profundamente o que essas pessoas fizeram nesse período. Essa história do Janot
ela traz um componente bizarro, mas se adequa exatamente a tudo que a gente tem discutido aqui nos nossos comentários, né, Thalita? A gente vive uma realidade, as pessoas estão numa realidade descolada da realidade brasileira. Eles vivem um universo só deles, que foi criado pela Lava Jato. Então são absurdos em cima de absurdos que a gente discute aqui, a gente acaba um pouco normalizando essa discussão, mas você imagina o que aconteceu, o que podia ter acontecido. O Procurador-Geral da República dá um tiro na cara do ministro do STF, dentro do Supremo, e se matar. Isso, assim, acho que poucas coisas resumem tão bem o grau de celeridade, o grau de insanidade, de insensatez, que se transformou em Lava Jato, essa operação que, na verdade, só serviu até agora para destruir o país. Você falou sobre essa questão de naturalizar, porque Rodrigo Janot falou sobre esse episódio de um modo que me pareceu tão leviano, até meio jocoso. E é gravíssimo, num momento que a gente discute o grau de violência da nossa sociedade, ele dizer que foi armado para o tribunal, é muito leviano da parte dele relatar um episódio como esse. É um convite à barbárie. Sim. No momento que a gente está... Esse é um momento grave de tensão que a gente vive no Brasil. Assim, o sujeito falar isso, ele está fazendo um convite à barbárie. Ele está dizendo para outros, olha, eu não consegui, mas você pode conseguir. Eu não fiz, mas você pode fazer. Eu não fiz, assim, ele não fez porque é um frouxo, né? Ele está dizendo que foi a mão de Deus, mas na hora ele arregou. Porque para ser um assassino, você tem que ser um homem corajoso. E não é o caso do Rodrigo Janot, nunca foi, né? Se mostrou um sujeito submisso à Lava Jato e fez coisas horríveis quando era procurador-geral. Um procurador fraco, covarde, medroso, e também um assassino fraco, covarde, medroso. Então, e outra coisa, ele tá contando essa história agora para dar publicidade ao livro que foi escrito com as memórias dele. Então, além de fazer um convite à barbárie, é uma coisa oportunista. E você tem razão, ele fala até de uma forma jocosa. Estava lá para matar, aí quando depois chamou o Andradinha, que deve ser um motorista, para levar ele para lá, que ele não estava passando bem, que ele é destro, o gatilho falhou na mão direita, o gatilho falhou na mão esquerda, foi receber um sinal. Olha, isso é uma coisa de gente idiota, né? É um idiota falando para idiotas. Agora, não tira a gravidade do fato. E a nota do Gilmar Mendes foi um supapo na cara desse idiota, né? Sim. Assim, o que ele precisa de verdade é de tratamento psiquiátrico. Leandro, em relação ao STF, teve essa decisão de maioria ontem, o julgamento prossegue na quarta-feira para realmente delimitar até que ponto que essa decisão vai se estender. E depois dessa vaza-jato de hoje, a própria reportagem do UOL, que traz as mensagens, coloca que qualquer processo que tiver uso dessas provas conseguidas de forma ilícita, não pelo canal oficial de negociação, elas são ilegais, são provas ilegais e os processos têm que ser anulados. Então, assim, muita coisa ainda vai parar no STF e o STF ainda vai ter muito o que discutir sobre a Lava Jato. Pois é, a Lava Jato ela entrou agora numa espiral de decadência absoluta, Thalita, porque é o seguinte, as provas são ilegais, né? São captadas de forma ilegal, são utilizadas de forma ilegal, geram delações ilegais, porque assim, isso cria um outro universo em cima desse universo, porque você tem que anular qualquer decisão judicial que tenha provas ilegais. Isso é o Código Penal, não é discussão conceitual, né? Agora, e se essas provas ilegais geraram delações, essas delações também são ilegais. E se essas delações foram feitas no final do processo sem que o réu pudesse se defender, é mais uma ilegalidade. Então, esse número de processos que estão calculando aí que vai ter que ser revisto, né? Esse número que vai ter que ser revisto, deve aumentar tremendamente. Porque, no fundo, o que a gente sabe hoje é que a própria Operação Lava Jato é uma operação ilegal. Por todos os méritos que ela pode ter tido em algum momento, ela se transformou numa operação ilegal. E, assim, e não é por causa das últimas revelações, é pela primeira revelação. O juiz do caso comandava os acusadores, comandava os procuradores, comandava o Ministério Público. Isso, por si só, já anula qualquer sentença que o Moro tenha dado em relação a casos da Lava Jato.
Mas, e com essa última Vaza-Jato, assim, os caras, eles tramavam dentro do Telegram a utilização de provas ilegais. Sim. Se isso não é o suficiente para todos esses processos serem anulados, eu não sei o que é, Thalita. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.